Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Tiago Silva, professor de matemática aqui do Centro de Mídias, e esta é a nossa aula de número 51, que tem como objeto de conhecimento equação do segundo grau, detalhamento, resolução de equação do segundo grau incompleta, do tipo ax² mais c igual a zero. Então, pessoal, sem mais delongas, vamos à nossa aula. E nesta aula nós vamos aprender a resolver uma equação do segundo grau quando ela é incompleta em B, ou seja, o B é igual a zero. Entenderam? Então, ela vai se tornar incompleta, tá? Ela só vai ter apenas dois termos. Um dos termos é zero. Mas para você entender melhor, claro, vamos lá. Equação do segundo grau. Vamos aqui iniciar pela definição. Vamos ver aqui o que é uma equação do segundo grau. Denomina-se equação do segundo grau, na incógnita x, toda equação da forma ax² mais bx mais c igual a zero, em que a, b e c são números reais e o a é diferente de zero. Então, vamos aqui aos primeiros detalhes. Primeiro, nós estamos na equação do segundo grau. Por que ela é a equação do segundo grau? Porque a minha variável aqui, possui o expoente 2, tá? E aí, toda a nossa equação, certo? Ela é definida, o grau dela, de acordo com o expoente, o maior expoente da minha variável, da minha incógnita, tá bom? Então, aqui é na incógnita x, tudo bem? É porque aqui ele tem x² e x. Então, por isso que é a equação do segundo grau na incógnita x. Tá? É do segundo grau, por quê? Porque o meu x com maior expoente é 2. Professor, então significa que se fosse um 3 aí, seria do terceiro grau? É exatamente isso. Seria uma equação do terceiro grau. Assim como se fosse um 4, seria, né, uma equação do quarto grau e assim por diante. Tudo bem? E aí nós temos, A, B e C. Tá? Olha, o A, aqui o B e o C. E como eu falei agora há pouco, né, a gente vai estudar mais especificamente nesta aula as equações que não possuem este termo aqui, que é exatamente quando o meu B vai ser igual a zero. Tá? Mas vamos passo a passo. Seguindo aqui, 2x² menos 2x menos 40 igual a zero é uma equação do segundo grau na incógnita x, em que a é igual a 2, b é igual a menos 2 e c é igual a menos 40. Como a gente viu, a nossa equação ela possui esta forma, ou seja, este formato. Ax² mais bx mais c, ok? E sempre tem que estar com este igual a zero aqui, tá bom? Então, observe o seguinte, o número que vai estar junto com o x² é o a. Por isso que eu sei, que aqui o meu a é igual a 2. Qual é o número que está junto com o x²? É o 2. Por isso que o meu a é igual a 2. O b, o b vai estar junto com o x. Tá? Por isso que eu sei que aqui o meu b, é menos 2. Quem é o número que está junto com o x? Menos 2. Por isso que o meu b é menos 2. E o meu c, observa que ele não tem letra com ele. Tá? É o que a gente chama de termo independente, né, da incógnita x. E aqui, é exatamente o meu número que está sozinho, tá? Menos 40. Por isso que o meu c aqui, é menos 40.
E observe que sempre vai estar com o igual ao zero, tá? Ó, igual ao zero. Ok? Vamos aqui olhar para a próxima. Ó, nesse segundo exemplo, x ao quadrado menos 25 é igual a zero. É uma equação do segundo grau na incógnita x, em que a é igual a 1. Por que que o a é igual a 1? É o número que está junto com o x ao quadrado. Professor, não tem nenhum número aqui. Quando o número não aparece, a gente já sabe que é 1. Tudo bem? Agora, quem é o b? Ó? B igual a 0. Professor, por que que o b é igual a 0? Porque a gente não tem aquele termo somente com x. Seria exatamente aqui no meio, mas não tem. Tá? Se não tem, é exatamente porque o meu b é igual a 0. Vai ser exatamente este tipo aqui que a gente vai se aprofundar na aula, tá bom? E aí, o c é igual a menos 25. É o nosso termo independente, ó. Menos 25. Tudo bem? Aqui para o próximo exemplo. Ó, 6x ao quadrado menos 9x é igual a 0. É uma equação do segundo grau, né, incógnita x, em que o meu a é igual a 6. Número que está junto com o x ao quadrado é 6, a igual a 6. Meu b é igual a menos 9, ó, é o número que está junto com o x, menos 9. E o meu c aqui, ó, não tem, observa aqui, ó, que não tem, né? Se ele não tem, então significa que o meu c é igual a 0. Tudo bem? Deu para entender? Então, vamos lá. Nas equações do segundo grau com uma incógnita, os números reais a, b e c são chamados coeficientes da equação. Ah, gravem bem aí. Aqui são os coeficientes, tá? Meu coeficiente a, b e c. Ok? Então, né, assim, se a equação for na incógnita x, o que a gente vai ter? Ó? O a será sempre o coeficiente do termo x ao quadrado. O b será sempre o coeficiente do termo em x. E o c será o coeficiente sem incógnita, ou o termo independente de x. Tudo bem? Então, exatamente o que a gente viu, tá? O a é sempre o número que está junto com o x ao quadrado. B é o número que está junto com o x, que não é ao quadrado. E o c vai ser sempre aquele número que não tem letra junto com ele, ou seja, ele é o termo independente. Tudo bem? Agora sim, vamos aí agora conhecer e aprender como é que se resolve equações do segundo grau quando elas são incompletas do tipo ax ao quadrado mais c, tá bom? Ou seja, é quando o meu b é igual a 0, tudo bem? Então, quando o meu b é igual a 0, a equação do segundo grau se diz incompletas do tipo ax ao quadrado mais c igual a 0. Tá bom? Como é que a gente resolve? Vamos lá, resolvendo equações da forma ax ao quadrado mais c igual a 0. Acompanhe a situação a seguir. A medida da área de uma praça quadrada, olha aí, ó, quadrada, tá? É 144 metros quadrados. Quanto mede o lado dessa praça? Então, aqui a gente tem um probleminha envolvendo, né, áreas de figuras. Então, aqui a gente tem um quadrado. Que características de um quadrado? Possui todos os 4 lados iguais e também todos os seus ângulos iguais também, mas eu vou colocar só os lados. Tá bom? E como é que a gente calcula a área de um quadrado? A
A área de um quadrado ela é calculada da seguinte forma, tá? Como eu sei que todos os lados, né, de um quadrado são iguais, então aqui eu vou chamar de L, de L, de L e de L. E como é que eu calculo a área de um quadrado? A área de um quadrado, a gente calcula fazendo lado vezes lado, que é a mesma coisa do que lado ao quadrado. Ok? Ou seja, é como se eu fosse multiplicar o meu comprimento pela minha altura ou largura, como você achar mais fácil. Tá? Mas como esses dois comprimentos são iguais, pelo fato do quadrado possuir todos os lados iguais, então por isso que fica lado vezes lado. E quando um número multiplica por ele mesmo, é a mesma coisa do que ele ao quadrado. Certo? Então, como aqui eu estou dizendo que a área é igual a 144, tá? Por isso que eu criei, por isso que a gente tem essa equação. X ao quadrado vai ser igual a 144, ok? E aí, o que eu tenho que fazer? Eu preciso achar o valor de x, certo? Eu tenho que achar o valor de x, tá? Por quê? Porque o meu valor de x vai ser exatamente o meu lado. Aqui eu estou querendo dizer o quê? Que, né, o meu lado ao quadrado, que aqui é x, é igual à minha área, tá? Então, para eu deixar meu x sozinho, quem tem que sair daí? É exatamente este expoente. E como é que eu faço para tirar esse expoente daí? Esse expoente ele vai passar para o outro lado, ou seja, para depois do igual, tá? Para o outro membro da nossa equação, com a operação inversa. E aí, qual é a operação inversa da potenciação? Isso mesmo, a operação inversa da potenciação é a radiciação, ou seja, as nossas raízes. Como aqui é a ao quadrado, a operação inversa vai ser a raiz quadrada. Então, a gente vai calcular a raiz quadrada de 144, que era o número que estava aqui do outro lado. Ok? Professor, e esse mais e menos aqui na frente? Certo, aqui a gente está trabalhando, né, com os nossos números reais e a gente vai estar calculando, né, aqui eu estou querendo dizer, que um número elevado ao quadrado é 144, ok? Eu estou tratando de potenciação. E aí, qual é o número que eu elevando ao quadrado vai dar 144? Eu posso achar um número positivo para isso e eu também posso achar um número negativo para isso. Né? Por quê? Porque se eu pegar o positivo com positivo, meu resultado também vai dar positivo. E se eu pegar um negativo com um negativo, o meu resultado também dá positivo. Tá? Então, por isso que vai ter aqui, o mais ou menos. Significa que eu vou considerar o meu resultado tanto positivo como negativo. Tá? Então, o que acontece? A gente fica com a seguinte situação. Calculando agora a raiz de 144, vai dar 12. Não existe esse radical mais aqui, tá, pessoal? O resultado é somente mais ou menos 12. Ok? Então, aqui eu cheguei no meu resultado. X igual mais ou menos 12. Mas aí você pensa o seguinte, né? Aqui a gente está tratando de lado, né? É o lado da praça. Você já viu alguém medir um lado, no resultado dessa medida, da negativa? Você já viu alguém ter menos de 1 metro de altura? Não tem como, né? Então, quando a gente está tratando, né, de comprimento, né, aqui a gente quer saber quanto é o comprimento do lado da praça. Então, quando a gente está tratando de comprimento, a gente ignora o nosso resultado negativo. Então, utilizamos a notação x igual, né, mais ou menos a, para representar x igual a raiz quadrada de a positivo ou a raiz quadrada de a negativo. A gente vai utilizar
exatamente os dois resultados, tá? Mas, para alguns problemas, a gente rejeita um deles, que é o caso do nosso exemplo. Como a medida do lado não pode ser um número negativo, então a solução, ó, x igual a menos 12, não serve para o problema. Por quê? Porque o lado da minha praça não pode medir menos 12 metros. Não existe medida negativa. Tá bom? Então, a medida do lado da praça é 12 metros. Ou seja, o resultado do nosso problema, a praça tem de lado 12 metros. Ok? Deu para entender como é que funciona, pessoal? Então, você vai ter ali um x ao quadrado, tá? E você vai ter um número, tá bom? Professor, pode ter um número na frente do x ao quadrado? Claro que pode. Um número que, em vez de estar para o lado de lado igual, pode estar para o lado daqui? Pode, tá bom? Mas fiquem tranquilos que a gente vai ver todos os exemplos possíveis, né, de vir esse tipo de cálculo. E como eu sempre digo, que matemática a gente só aprende praticando, vamos praticar. Aí o nosso primeiro exemplo, ó, observe que agora ó, o número não está depois do igual, o número está antes. Tá? Vai mudar alguma coisa? Quase nada. A única diferença é que a gente vai ter que passar ele para o outro lado antes. Como é que a gente faz isso? A gente vai passar ele para o outro lado com a sua operação inversa. Tá? Então, se ele era negativo, ou seja, subtração, ele vai passar para o outro lado positivo. Tá? Então, vai ficar x ao quadrado igual a 49. Tudo bem? E a gente tem que deixar o nosso x sozinho. Se eu quero deixar ele sozinho, eu preciso tirar o 2 de cima, né? O expoente. Tá? Eu tenho que tirar o ao quadrado. E para eu tirar o ao quadrado, o que eu vou fazer? Também passar ele para o outro lado com a sua operação inversa. Se ele está ao quadrado, ele vai passar como raiz quadrada. E aí não esqueçam do mais ou menos na frente, tá bom? Isso aqui a gente lê da seguinte maneira, ó. X igual a mais ou menos raiz quadrada de 49. E qual é a raiz quadrada de 49? Raiz quadrada de 49 vai ser 7, porque 7 vezes 7 é 49, ok? Então, quais são aqui os nossos resultados? X igual, vou colocar assim, ó, x', ou você pode botar x1, tá bom? Então, x' é igual a mais 7, e você pode colocar também x2' ou x2 igual a menos 7. Então, aqui para o nosso exemplo agora, a gente tem dois resultados. Tudo bem? Professor, por que tem dois resultados? Porque a gente está tratando de uma equação do segundo grau. De acordo com o grau da nossa equação, é a quantidade de raízes que a gente vai ter. Tudo bem? Se aqui é uma equação do segundo grau, nós vamos ter duas raízes. Ok? Vamos seguir aqui, continuar praticando. Segundo exemplo. Agora, ó, x ao quadrado mais 25 é igual a 0. E agora, o que a gente faz? Novamente, vamos passar de um lado para o outro primeiro, né? Trocando a operação. Então, ó, um maisinho aqui na frente, ele vai passar sendo menos. Então, x ao quadrado é igual a menos 25. Ok? E agora a gente vai ter que deixar o x sozinho. Para eu deixar o x sozinho, eu preciso tirar o ao quadrado. E aí o ao quadrado vai passar para o outro lado como raiz quadrada. Então, mais ou menos raiz quadrada de menos 25. Ok. Agora sim, observem muito bem aí, certo? Este pequeno detalhe. Por enquanto, vou falar assim, por enquanto,
não existe raiz quadrada de número negativo. Tá? Então, se o número aqui dentro da minha raiz quadrada for negativo, tá? Eu não tenho como resolver, não existe. E aí, o que eu faço então, professor? Você pode fazer o seguinte, ó. Tá? Ou você pega e apenas escreve, ó, não existe, né? Não existem raízes reais. Então, não existem raízes reais. Ok? Como assim, professor? Não existe raízes reais? Você não tem como multiplicar um número por ele mesmo e este resultado, né, ser menos 25. Tá bom? Professor, e o menos 5? Se eu pegar menos 5 vezes menos 5, olha o que eu vou ter, ó. Menos com menos, mais 5 vezes 5, 25. Observe que não deu negativo, tá? Então, isso aqui vai entrar num outro conjunto que a gente ainda não conhece, que é o conjunto dos números complexos, tá bom? Mas, por enquanto, nós estamos trabalhando aqui dentro do conjunto dos números reais, tá? E para o conjunto dos números reais, não existe raiz quadrada de número negativo. Então, você pode ou apenas escrever como eu coloquei, ou você só pode fazer isso aqui, ó, um Ezinho ao contrário cortado no meio, que significa não existe. E aí você bota o símbolozinho dos números reais. Então, não existe para os reais, tá bom? Isso aqui é para vocês conseguirem já visualizar uma outra possibilidade, tá bom? Que é no caso da minha raiz, né? Minha raiz quadrada ficar com um número negativo dentro dela. Vamos aqui seguindo. Olha aí o nosso terceiro exemplo. Agora eu tenho também um númerozinho na frente, né? Então, primeiro passo, tirar este aqui que não tem letra, passando ele para o outro lado. Passando ele para o outro lado, então já vou repetir aqui meus 3x ao quadrado. E o 27, que estava negativo, agora ficará positivo. Tá? Estava subtraindo, agora ele vem, né, com um sinal positivo. Ok? Feito isso, o que a gente vai fazer primeiro agora? Primeiro a gente vai tirar o 3, esse númerozinho aí, tá? Que está junto com o x. E ele está efetuando uma multiplicação. Tá? Se ele está efetuando a multiplicação, ele vai passar para o outro lado com a operação inversa. E aí, qual é a operação inversa da multiplicação? A operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, por isso, o 3 vai passar dividindo. Tá bom? E aí vai ficar 27 dividido por 3. X ao quadrado vai ser 27 dividido por 3 é 9. Agora sim, agora falta tirar o meu último elementozinho, que é esse ao quadrado, porque eu quero saber o valor apenas de x. Então, agora o ao quadrado vai passar para o outro lado com a operação inversa. Então, não esqueçam do mais e o menos. O meu x vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 9. Então, o meu x vai ser igual, qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 9? Só pode ser 3. Tá? Por quê? Porque 3 vezes 3 é 9. Sendo assim, as minhas raízes aqui serão mais 3 e menos 3. Então, vamos colocar aqui, ó, o x' ou x1, tá? Vai ser mais 3, e o x duas linhas, ou x2,
vai ser menos 3. Tudo bem? Então, agora a gente fez, ó, também quando tem um númerozinho aqui na frente. Tá? Vamos aqui para o próximo exemplo. Aqui o nosso quarto exemplo. Ó, também tem um númerozinho na frente. E também tem aqui um número e também tem outro agora no final. Observe que ainda agora não tinha um, né, no final. Agora tem. Então, vamos lá. Vamos iniciar do mesmo jeito. Primeiro eu tenho que tirar este carinha daqui para deixar somente o que tem letra aqui no primeiro membro. Então, ele vai passar para o outro lado com a operação inversa. Então, o 5x eu já vou repetindo aqui, 5x ao quadrado, ok? Igual, porque só vai ficar ele no meu primeiro termo, né, no meu primeiro membro. E aí eu tenho, ó, 250, esses daqui, tá? E aí o outro 250, ó, é menos, ou seja, está subtraindo, vai passar para cá com a operação inversa, ou seja, somando. Ok? Então ficou 5x ao quadrado é igual 250 mais 250. Então 5x ao quadrado, 250 mais 250, 500. Ok? Agora, o que é que eu tenho que fazer? Tirar esse 5 daqui. Ele está multiplicando, então vai passar para o outro lado com a operação inversa. O inverso da multiplicação é a divisão. E aí eu vou fazer aqui a minha divisão. 500 dividido por 5, né? 500 dividido por 5 é igual a 100. Tá? E agora eu tenho que tirar o meu ao quadrado daqui. Então, o ao quadrado passa na forma de raiz quadrada, sempre com mais ou menos ali na frente. Então, aqui o meu resultado será raiz quadrada, mais ou menos a raiz quadrada de 100, que é 10. Ok? Posso então colocar meu x' mais 10 e o meu x, duas linhas, igual a menos 10. Tudo bem? Vamos para o próximo? Aqui, novamente, mesmo sistema. Ó. Vou tirar o mais 8 daqui. Tá? Então, aqui eu tenho, ó, 4x ao quadrado. Vou deixar apenas o que tem letra aqui. E aí eu tenho 24, que já está do outro lado. E o 8, que estava positivo, ó, vai passar para o outro lado, ou seja, ele estava adicionando, vai passar para o outro lado, subtraindo. Vou repetir o lado daqui. 24 menos 8, 16. Certo? Agora, tirar o 4 daqui. Então, o 4 que está multiplicando vai passar para o outro lado com a operação inversa, dividindo. Dividindo 16 por 4, resposta 4. E agora, só falta tirar o meu ao quadrado. Observe que eu sempre vou fazendo do mesmo jeito, pessoal. Tá? Então, o ao quadrado vira raiz quadrada. E aí, qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 4? É 2. Então, x' é mais 2. E x duas linhas é igual a menos 2. Tudo bem? Então, sempre a gente vai resolver do mesmo jeito, tá? O objetivo, deixar o meu x sozinho. Então, você vai tirando ali os números que estão próximos a ele. Sempre nessa ordem. Você vai, pega o termo independente, passa para o outro lado, mudando a sua operação. Fez isso, resolve ali a operação. Depois, pega o número ali que está junto com o x, que vai estar multiplicando, passa para o outro lado com a operação inversa, dividindo. Dividiu, aí você vai tirar o ao quadrado para deixar o x sozinho. O ao quadrado passa para o outro lado em forma de raiz quadrada, ficando ali na frente sempre aquele mais ou menos. E aí você vai resolver a raiz quadrada, vai chegar no resultado mais ou menos um número.
esse mais ou menos é x' e x². Tudo bem? Essa foi a nossa aula, espero que vocês tenham gostado e aprendido e espero encontrá-los aqui novamente numa próxima oportunidade. Até mais!